Olá, vamos começar então a nossa segunda aula do nosso módulo de microempresas, empresas de pequeno porte e os aspectos licitatórios que as privilegiam. Já falamos então de alguns aspectos introdutórios na aula passada e hoje vamos falar do julgamento das propostas. O julgamento das propostas é diferenciado, como tudo que nós vamos falar aqui, com relação a essas regras da Lei Complementar 123 de 2006, que favorecem, portanto, as microempresas e empresas de pequeno porte. Como deve ocorrer o julgamento das propostas? Na via ordinária, na Lei Geral de Licitações, na Lei, portanto, 8666 de 93, repito, é significativamente diferente. Aqui nós temos, então, que, em razão do benefício que é dado às microempresas e empresas de pequeno porte, elas poderão, vamos dizer assim, receber uma segunda chance. Depois de ter apresentado a sua proposta, ainda que ela tenha ficado um pouquinho maior que a empresa primeira colocada. Então, normalmente se nós temos 3 empresas, por exemplo, né, uma concorrência, as 3, uma empresa apresenta uma proposta de 100 mil, a outra de 110 e a outra de 115. Se não houvesse, portanto, a Lei Complementar 123, quem se sagraria vencedora seria a empresa que apresentou a proposta de 100 mil reais. Já com relação e no tocante à aplicação da Lei Complementar 123 de 2006, é um pouco diferente. Na Lei Complementar 123 de 2006, foi criado um instituto que se chama empate ficto. Um empate falso, um empate que, na verdade, materialmente não é, mas formalmente, porque há agora um requisito legal, uma exigência, há um empate. Qual é a proporção? Qualquer. Se a primeira colocada, uma limitada, que não é EPP ou ME, apresenta uma proposta de 1 milhão. Eu apresento uma proposta, minha empresa apresenta uma proposta de 2 milhões e aí eu tenho chance de apresentar uma nova proposta, um valor inferior à da primeira colocada. Então a lei trouxe essa definição lá no seu artigo 44. Então, se tratar das modalidades concorrência, tomada de preço e convite, a diferença entre a proposta da primeira colocada e a segunda colocada não pode superar 10%, ou seja, a proposta da segunda colocada não pode ser superior em 10% à da primeira colocada. Então, volto àquele primeiro exemplo. Se numa concorrência, a empresa A limitada apresenta uma proposta de 100 mil e a minha empresa B limitada, tracinho ME, apresenta uma proposta de 110 mil, eu terei uma nova oportunidade. Antes, então, de ser declarada vencedora, essa primeira colocada, a minha empresa, uma microempresa, terá uma oportunidade de melhorar o lance, melhorar a proposta, melhor dizendo. E assim, se for o caso, se eu entender que é possível, me sagrar vencedora do certame. Da mesma forma, ocorrerá então com a tomada de preços e o convite. Esse limite será de 10%. No caso do pregão, a lei traz uma outra limitação. Diminui esse percentual para 5%. Portanto, a possibilidade de empate ficto reduz bastante. Primordialmente, por que há uma diferença entre concorrência, tomada de preços e convite e o pregão? Vocês devem saber que a formulação e apresentação de propostas nas modalidades da Lei 8666, as 3 primeiras que eu mencionei, concorrência, tomada de preços e convite, ela não permite lances subsequentes à apresentação da proposta. Então, o valor que é apresentado é um valor definitivo. O envelope é apresentado lacrado, as propostas são abertas em sessão pública, essas propostas, segundo os valores, são classificadas e a melhor, a que estiver em primeiro colocado, será classificada em primeiro lugar e, se eventualmente puder e preencher todas as condições, será sagrada, declarada vencedora desse certame. Já no pregão é diferente. A primeira etapa é a apresentação das propostas comerciais.
Nessa sessão pública, as propostas são apresentadas, seja o pregão na modalidade presencial ou eletrônica, e em seguida, uma segunda etapa dentro dessa sessão pública, dentro dessa fase concorrencial, será oportunizado aos licitantes disputarem, vamos dizer assim, a melhor proposta, o melhor preço, por meio de lances que sucessivamente deverão ser inferiores àqueles formulados inicialmente e inferiores aos seus concorrentes. Então haverá um tempo regulamentar no qual as licitantes poderão oferecer essas propostas e nesse tempo regulamentar elas deverão, portanto, atender a essa exigência para se sagrarem ao final vencedoras ou não. Ao final, se encerraram os lances, o período previsto em edital foi encerrado, a modalidade randômica foi interrompida, nós temos então a possibilidade, ou melhor, o dever, no caso do pregoeiro, de classificar as propostas segundo o melhor preço, primeiro, segundo e terceiro colocado. Então significa que nesse momento em que há uma disputa de lances, a redução do preço ela tende a ser muito maior do que nas modalidades concorrência, tomada de preço ou convite, porque lá não há possibilidade, então, de sucessivamente as licitantes reduzirem o valor de suas propostas. Por isso, então, em razão disso, para evitar que se fundamente aqui, de repente, um privilégio indevido a uma empresa que desistiu na metade do período regulamentar de oferecer lances, já sabendo que, ou estimando que as outras concorrentes não mais ofereceriam lances subsequentes e com isso aumentando o valor da contratação. Portanto, em consequência, aumentando o valor que receberia futuramente. Isso me parece que poderia ser, inclusive, atribuído uma falha do sistema. Não uma fraude, né? Porque afinal de contas depende de outros fatores. Mas uma falha do sistema que foi corrigida, que foi pensada no momento da edição dessa Lei Complementar 123 de 2006. Passamos então à segunda parte dessa nossa aula, que é a análise do desempate no âmbito do pregão. Seja ele no pregão presencial ou eletrônico. Não há distinção porque a regulamentação é para a modalidade pregão, né, e não em seus aspectos, em seus modelos presencial ou eletrônico. Vale indistintamente para os dois. Então nós falamos agora que poderia ocorrer, por exemplo, né, tratei aqui de forma bastante superficial, agora eu vou buscar esmiuçar um pouquinho mais, como ocorrerá ou deverá ocorrer na sessão de pregão, que conste do edital e necessariamente, em razão do valor, se faz necessário, que conste no edital esse privilégio para as micro e pequenas empresas, ou microempresas e empresas de pequeno porte. O edital foi lançado, o valor da contratação estimada é de R$150 mil. 3 licitantes participam, A, B e C. Licitante A é uma sociedade limitada. Licitante B é uma sociedade limitada, qualificada como microempresa. E a licitante C é uma empresa de pequeno porte, limitada, qualificada como empresa de pequeno porte. As propostas são apresentadas pela licitante A, B e C e todas elas são basicamente muito próximas. A licitante A apresenta no valor de 120, a licitante B no valor de 100 mil e a licitante C no valor de 150 mil, o valor exato previsto no edital. Bom, então a primeira coisa que se faz é uma classificação provisória dessas propostas. Nós sabemos então que a melhor delas será a da licitante B, que ofereceu 100 mil. A licitante A ficou em segundo lugar porque ofereceu 120 e a licitante C fica em terceiro lugar porque ofereceu 150 mil reais. Então passamos uma nova etapa dentro dessa fase concorrencial do pregão e se inicia os lances, o oferecimento de lances. Passado o período regulamentar, nós temos então o encerramento dessa etapa de lances e uma classificação definitiva das propostas. A licitante B, uma microempresa, apresentou ao final uma proposta de 80 mil reais. A licitante A apresentou ao final uma proposta de
70 mil reais. E a licitante C não ofereceu lances, entendeu que não poderia participar do certame, então ela manteve a sua proposta de 150 mil e certamente ficou em terceiro lugar, não há muitas chances de contratação por parte dessa terceira colocada. Lembrem-se, no que tange à preferência ou à possibilidade de desempatar em razão da participação das microempresas, o percentual é de 5% no pregão. Então nós teríamos que fazer a conta e pegar aqui os 70 mil reais da primeira colocada, que seria a licitante A, uma empresa que não é microempresa ou empresa de pequeno porte, e da licitante B, que é uma microempresa e empresa de pequeno porte. Entre elas, há uma diferença superior a 5%. Se há essa diferença, não há empate ficto. Portanto, não há necessidade de oportunizar a microempresa, sanear, vamos dizer assim, essa diferença e oferecer uma proposta mais próxima, vamos dizer assim, então melhor, da realidade ou até superar a que foi a primeira colocada. Se porventura a diferença entre elas fosse 80 mil para 78 mil, então haveria sem dúvida alguma aqui uma diferença inferior a 5%, a empresa que é qualificada como microempresa, a licitante B, a ela seria oferecida a possibilidade no pregão de 5 minutos, o artigo 44 da lei complementar prevê isso, para formular uma nova proposta e que seja, se for do seu interesse, inferior ou de menor preço com relação à primeira colocada. Se assim ocorrer, então, se fará uma nova classificação. Essa nova classificação deverá considerar a nova proposta da microempresa. Ora, nós tivemos aqui então uma redução significativa e a microempresa conseguiu se adequar. Agora resta um questionamento. A microempresa, ela é obrigada a oferecer um preço menor? Esse benefício legal que é conferido à microempresa e empresa de pequeno porte é uma obrigação, um dever? Cremos que não. Na verdade, se trata de uma opção e o legislador não poderia obrigar, até pelo princípio vamos dizer assim, da isonomia, da igualdade, obrigar alguém a fazer alguma coisa contrariamente ao seu intuito, ao seu objeto social. Ou seja, vou obrigar uma empresa a praticar uma proposta inexequível, vou obrigar uma empresa a deixar de oferir lucro para fornecer para a administração pública em razão de um benefício que foi criado e que, basicamente, falando em termos leigos, não foi solicitado pela microempresa, empresa de pequeno porte, e sim foi um comando constitucional, nós teríamos, sim, sem dúvida alguma, uma atividade que extrapolaria a intenção do Estado brasileiro, que foi a de fomentar as pequenas empresas, aqui representadas pela AME e pela EPP. Ou seja, caso contrário, eu estaria obrigando essas empresas a agirem em contrariedade, inclusive ao princípio da função social da empresa. Não é essa a intenção. Vamos falar agora do desempate nas outras 3 modalidades: concorrência, tomada de preços e no convite. Começaremos do começo e vamos falar da primeira e mais importante e mais abrangente modalidade, que é a concorrência. A concorrência está prevista lá no artigo 22, inciso 1º da Lei 8666 de 93 e também do parágrafo 1º desse mesmo artigo 22, onde ela conceitua a concorrência e basicamente define, dentro desse conceito, o procedimento que será adotado. Nós sabemos então que a primeira etapa, vamos chamar assim, dentro da fase concorrencial, a fase externa da concorrência, é a habilitação. Habilitadas as empresas, então depois nós vamos abrir os envelopes das propostas comerciais. No âmbito da concorrência, nós sabemos que não temos essa limitação, vamos dizer assim, no que tange a os 5%, e sim a 10%. Então, basta pegar esse mesmo exemplo do procedimento que sugerimos e aumentar o percentual de 5% para 10%. Então, vamos pensar que numa sessão pública, 3 propostas foram oferecidas, a segunda colocada, a terceira colocada ofereceu a de 110 mil, a segunda colocada de 105 mil e a primeira colocada de 100 mil. A terceira colocada é microempresa e empresa de pequeno porte. Será, portanto, já que
em razão de que essa empresa, essa microempresa, empresa de pequeno porte, está dentro do percentual de 10% entre, né, superior, que supera, que extrapola a proposta vencedora, poderá ela então reduzir esse valor para 99, 98, 97 mil reais. Esse benefício lhe é concedido e ela, se quiser, poderá praticar. O raciocínio que nós falamos no pregão é o mesmo aqui que nós falaremos então para a concorrência. Da mesma forma, ocorrerá também para a tomada de preços. A grande diferença, e nós vamos falar isso na próxima aula, é que a tomada de preços tem a sua habilitação, assim como o convite, numa fase anterior, antecedente à fase externa, a fase concorrencial. É publicado o edital, você tem que apresentar os documentos de habilitação anteriormente. Mas vamos presumir então que já estamos falando de empresas habilitadas e que estão participando, portanto, da fase concorrencial e aguardando a abertura do seu envelope com as propostas de preço. Será aplicado a mesma regra. Essas empresas apresentarão suas propostas segundo o edital e essas propostas das microempresas e empresas de pequeno porte não poderão superar em 10% o valor da primeira colocada. E se porventura todas as empresas forem qualificadas como EPP ou microempresas? Poderemos aqui falar então que haverá necessidade da aplicação desses benefícios? Um ponto ainda mais absurdo. Qual seria escolhida? Sorteio, moedinha? Impossível. Isso seria de fato uma violação da isonomia entre as empresas beneficiadas. Como se escolheria ou como se definiria de forma objetiva qual microempresa ou empresa de pequeno porte poderia ou deveria ser contratada entre elas? Então, quando ocorrer a participação de uma ou mais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte, uma ou mais não, se todas forem, para melhorar o nosso exemplo, se todas forem e duas empatarem ou houver uma diferença entre 10% na primeira e segunda colocada, não será reconhecido um empate ficto. Embora pareça óbvio, né, quando falamos, a prática pode sugerir o contrário. Poderia, no caso, eu penso porque já tive do outro lado do balcão. Muitas vezes há essa dificuldade quando não há uma previsão específica, por exemplo, no edital, alguém menos avisado poderia enfrentar uma dificuldade no momento de interpretar. Vamos supor, um membro de comissão de licitação poderia enfrentar uma dificuldade na hora de julgar qual proposta seria vencedora ou se de fato poderia ser reconhecido aqui, no nosso exemplo, o empate ficto. De fato, não há empate ficto quando empresas da mesma qualificação participam do certame e estão disputando, então, da mesma forma, a contratação futura que será formalizada. Quando nós falamos, então, nessa possibilidade, né, da adoção dessa licitação, eu até me lembrei de um exemplo que quis trazer aqui para vocês, que a Receita Federal do Brasil instaurou uma licitação, e não é uma, são diversas editais, para a contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. E agora estamos falando de uma obrigação, de uma violação ao que prevê ou ao que estipula o princípio da isonomia? Nós poderemos separar um setor, dizer para a administração pública que ela deve contratar especificamente microempresas e empresas de pequeno porte, com dinheiro público, objeto de arrecadação tributária, tirar esse dinheiro vamos dizer assim, de uma perspectiva de vantajosidade na contratação para formalizar um contrato com outras empresas que, na verdade, não poderão disputar e até oferecer valores mais baixos em razão da impossibilidade de participar em grande escala da economia? Eu entendo, e a doutrina não definiu, ou não há um entendimento único sobre isso, se se trata ou não de clara violação ao princípio da isonomia. Nós entendemos que não há violação, até porque a própria lei estipula um teto. Ela diz que poderá, desde que o valor máximo seja de R$80 mil, ser realizada uma licitação
para a contratação de micro e pequenas empresas, ou seja, um valor máximo de R$80 mil. E aqui então eu já penso que nós podemos argumentar em favor da realização de licitações direcionadas exclusivamente para micro e pequenas empresas. Interessante, né? Uma exceção a essa regra da impossibilidade de direcionamento. Então nós encerramos aqui a nossa aula, essa nossa segunda aula. Então eu agradeço a vocês e até a próxima aula.